Olá, gente, boa tarde. Hoje a nossa aula vai ser sobre microocorrência. A primeira coisa que a gente deve se lembrar quando a gente fala em microocorrente é que no momento que você decide aplicar uma corrente dessa, você estará usando uma corrente elétrica pulsada que vem em microamperagem. Então, esse nome microcorrente se deve à questão dela ser emitida em microamperagem. Bom, então as microcorrentes, gente, têm sido aplicadas nos últimos anos em muitos procedimentos estéticos. Acho que vocês já viram vários tipos de trabalhos que a gente encontra na internet, principalmente no Google Acadêmico. Vocês vão encontrar muitos artigos científicos falando sobre as microcorrentes, tá? Então, o que eu vejo de mais difícil quando eu me deparo com os meus alunos que querem usar microcorrente? As dificuldades todas estão relacionadas à execução. Como é que eu vou aplicar essa microcorrente? Mas antes disso, precisa que se entenda qual é o tipo de corrente elétrica que está sendo emitida, como é essa emissão. Então, aqui nós vamos discutir tudo isso, tá? Então, os maiores problemas em relação à microcorrente ou qualquer outro tipo de corrente elétrica se deve o quê? A pessoa às vezes não conhece o que é frequência, não conhece o que é um tipo de pulso e não sabe qual a quantidade de energia ela deve aplicar, tá? Então, por isso que no primeiro módulo eu resolvi falar um pouquinho sobre biofísica e no outro módulo eu falei sobre parâmetros da corrente elétrica. São as coisas principais para se aplicar a qualquer tipo de corrente. Então, o que seria essa microcorrente? Bom, esse termo se refere a um tipo de corrente elétrica que é emitida com uma quantidade de energia em microamperagem, quer dizer, uma intensidade baixa em relação às outras. Não sei se vocês se lembram, no primeiro módulo, naquela parte sobre parâmetros da corrente, eu falava sobre intensidade, né? Então, existe um cálculo que a gente faz, uma relação que a gente faz com um ampere. Então, um ampere, gente, é igual a 1000 miliamperes. Quer dizer, quando eu vou aplicar o meu equipamento que sai em miliampere, eu vou calcular isso, tá? E sempre se lembrando que a unidade de medida é amperagem. Então, 1 miliampere, gente, vai ser 1000 a menos miliamperes do que um ampere propriamente dito, tá? Então, eu faço sempre a comparação em relação ao sistema decimal parametragem. Então, observe, eu tenho metro. Cada vez que eu vou me afastando do valor do metro, né, eu vou ter o quê? Decímetro, centímetro, milímetro. Cada vez que eu me afasto, a estrutura diminui. Então, aqui é a mesma coisa. Cada vez que eu me afasto do ampere, eu vou diminuindo a quantidade de energia que é emitida. Então, 1 miliampere é igual a 1000 microamperes. E aí, no nosso caso, que é o da microcorrente, eu vou aplicar a intensidade em microamperagem, tá? Então, microcorrente porque ela vem em microamperagem. Só voltando aqui um pouquinho, eu coloquei bem aqui para vocês verem, a corrente russa, ela é expressa em miliamperagem, quer dizer, ela vai ter muito mais energia, muito mais potencial, até porque a gente precisa recrutar musculatura, certo? Bom, a aplicação das correntes de baixa intensidade em microamperagem impulsiona a força eletromotriz dos íons e radicais que estão em movimento dos tecidos, de tal forma que gera um metabolismo favorável à homeostase e reparação. Essa explicação para mim, esse conteúdo é excelente, é fantástico, porque nos nossos primeiros módulos eu falava para vocês que a gente só poderia trabalhar
com equipamentos ou qualquer outro tipo de estímulos, se a gente puder aumentar a temperatura, se a gente puder movimentar os íons e se a gente puder melhorar as trocas metabólicas. Então, quando eu tenho uma corrente que é emitida em microamperagem, essa força gerada ela é muito parecida com a bioeletricidade, com a eletricidade da pele, então, ou dos tecidos. E aí vocês vejam o quanto é importante aplicar esse tipo de microcorrente. Então, os equipamentos atuais, eles emitem a MES, que é um tipo de energia que estimula os nervos, né, e isso em microamperagem, serve para reparar o sistema neural. Então, quando você aplica esse tipo de microcorrente, você vai ter um estímulo neural. Você vai estimular neurônio e aí, como resposta, você vai ter o quê? Uma contração muscular. Quando você utiliza a MES, que é o que mais tem agora nos equipamentos de estética, você está utilizando uma corrente elétrica que é derivada da galvânica. E aí vocês viram, a galvânica, ela pode vir só na positiva ou só na negativa. E a MES que vem nos equipamentos é uma microestimuladora, só que ela não é neural, tá? Então, existem essas duas correntes diferentes que vêm em microamperagem, por isso microcorrente, só que uma estimula o reparo do sistema neural e a outra vai reparar por meio da estimulação o sistema circulatório. Quer dizer, vai ajudar a promover uma maior movimentação iônica. Vejam que são duas coisas totalmente diferentes, mas muitas vezes as pessoas não conhecem o tipo de corrente que está sendo emitida. Por exemplo, existe um equipamento da Neurodin, que é o Neurodin Estética, e aí ele vem com microcorrente. Então, ele tem a MES, que é a neuromuscular, e vem com a MES. E aí, quando você vê lá no equipamento, ele tem PMES, que significa polarizada, microestimuladora polarizada. Então, existe a diferença aqui no nome e esse N é que modifica tudo, modifica todo um resultado. Então, se você quer estimular o reparo do tecido, você vai para a MES. Bom, existe uma lei muito importante, Ardent-Schultz, que oferece uma teoria muito importante, que diz: estímulos fracos aumentam a ação fisiológica, enquanto que estímulos muito fortes podem inibir ou impedir a atividade, tá? Vocês se lembram, gente, que eu falei que do lado da célula tem uma quantidade de energia, dentro da célula tem outra quantidade de energia. Então, se eu coloco uma energia muito alta, eu vou promover a diferença de potencial altíssima e às vezes a tendência é não provocar o estímulo que eu desejo. Mas se eu colocar uma quantidade de energia que seja compatível com o meio exterior e também em relação à célula, dentro da célula, eu vou facilitar isso, gente, a movimentação iônica. Eu posso alterar essa estrutura da membrana celular e posso ajudar a abrir os canais que vão fazer passar os íons. Observe o quanto isso é importante. Portanto, a estimulação com microamperes numa faixa de baixa voltagem, 60 volts, aparentemente tem sucesso na redução da dor e no aumento da reparação tecidual. Então, vejam isso, não é necessário uma quantidade muito grande de energia para você interferir nesse potencial da membrana plasmática e melhorar os processos osmóticos e os processos de difusão, tá? Difusão, transporte ativo. Se eu quero reparar esse tecido, eu tenho que dar energia para que ele consiga promover essa reparação. E se eu não fizer isso, o que acontece? Eu vou ter uma cicatrização em mais tempo, tá?
No caso, por exemplo, de um pós-cirúrgico, eu posso acelerar essa cicatrização e deixar essa cicatrização mais resistente. Então, observe que se eu tenho uma pessoa, por exemplo, com a pele envelhecida, o que acontece? Se eu aplicar uma energia, ela vai funcionar melhor. Então, possivelmente, eu vou ter uma pele menos envelhecida ou que envelheça mais lentamente do que da outra pessoa que tem a mesma idade ou os mesmos cuidados, tá? Então, lembre-se, essa energia em microamperagem, ela é fundamental nos nossos procedimentos estéticos. Aqui outro autor, Cheng, que é muito conhecido, ele e seus colaboradores demonstraram que as células componentes do tecido têm um melhor incremento em sua atividade, principalmente na produção de energia, se esses valores forem mais próximos de seu tamanho, ou seja, se os valores da corrente a ser aplicada forem em microamperes. Vocês vejam o quanto é importante você entender de quantidade de energia aplicada. Existem pessoas que aplicam, não sabem, eu vou botar assim porque eu acho que vai dar assim. Essa cultura do achismo, ela é muito ruim, porque você pode estar depositando uma quantidade de energia insuficiente, tá? Então, vamos pensar mais sobre essa quantidade de energia aplicada. Frequência da corrente, né? No caso aqui da nossa microcorrente. Alguns equipamentos, ele vem com ajuste de frequência, e aí vai controlar o número de emissões de elétron. Essa frequência, gente, ela é muito bem colocada em pacientes que têm,